O Incrível Mundo de Gumball com certeza é um dos desenhos com mais personagens excêntricos que eu conheço. A começar pela estética, cada um tem seu estilo, e quando eu digo estilo, isso inclui até o estilo de animação, variando de 2D, 3D e até stop motion. Mas tem um personagem que sempre me deixou intrigado quando eu era criança, e esse personagem é o Larry. Se você assistia Gumball, provavelmente lembra do Larry. Ele aparece em diversos episódios do desenho, mas sempre a sua característica é que ele tá trabalhando. E trabalhando em tudo, literalmente. Ele trabalha no mercado, na farmácia, no posto, em praticamente qualquer estabelecimento que a família Watterson visita em Elmore, o Larry tá lá. E o desenho nunca explica isso diretamente. Ele simplesmente está em todos os lugares. Mas por que alguém trabalharia em todo lugar ao mesmo tempo? Bom, ignorando o fator roteiro que permite ele estar fisicamente em diversos lugares, a resposta mais óbvia e mais pesada é porque o emprego só não é suficiente. Mas vamos aprofundar mais um pouco nisso. Pensa só, o Larry não escolheu trabalhar em 5, 6 lugares diferentes só por diversão. Ele está em todo lugar porque precisa estar, porque os boletos existem, porque o custo de vida dele existe. Em algum momento ele fez as contas e descobriu que um salário de atendente de mercado não fechava o mês. E aí ele teve que pegar um segundo emprego. E, quando o segundo não fecha, um terceiro. E assim ele vai acumulando funções, acumulando turnos, horas, até que em algum momento ele está em todo lugar e em nenhum lugar ao mesmo tempo. Presente fisicamente em cada estabelecimento, mas com uma parte dele mesmo que foi embora faz tempo. O Larry é a representação do trabalhador que o sistema precisou criar para funcionar. Tem um momento no episódio do Gumball sobre o sentido da vida, que inclusive eu fiz um vídeo sobre, onde o Larry tem uma pequena crise ao perceber que a vida dele se resume a trabalhar, voltar para casa, dormir e repetir tudo no dia seguinte. Trabalho. É importante ser útil. Olha pra mim, tenho tudo planejado. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho. É uma cena bem cômica no episódio, mas ela é provavelmente a coisa mais honesta que o desenho já fez com o personagem. Porque o Larry não tá exagerando nessa crise. Ele tá simplesmente descrevendo a sua própria vida com clareza pela primeira vez. Trabalhar, voltar pra casa, dormir e repetir. Quando você ouvir isso dito em voz alta, você pode até se reconhecer, porque não é só a vida do Larry. É a vida de uma quantidade enorme de pessoas que acorda todo santo dia e entra numa rotina que foi construída ao redor da necessidade, não da escolha. Que trabalha não porque encontrou significado no trabalho, mas porque parar de trabalhar simplesmente não é uma opção. Você tem aluguel, contas de luz, de água, de mercado que infelizmente não está nada barato. Hoje em dia é difícil achar algo que custe menos de R$10. Pensa só no preço das coisas. Comece a converter esse número em horas trabalhadas. Quando você fizer isso, pode ser que tenha um leve surto. Até porque o Larry surta quando percebe que a vida dele se resume a isso. Ele pega o dinheiro do caixa, rouba um carro, vai pra praia e nada pro horizonte. Talvez com o objetivo de só sair dali, de se libertar, porque provavelmente o choque foi muito grande. Mas ele mesmo sabe que no próximo episódio estará lá trabalhando em algum estabelecimento, porque a vida dele não pode parar. Tem outro episódio que eu acho bem interessante, que mostra as avaliações, aquele sistema de dar estrelas para um estabelecimento. E como o Larry trabalha em todos os lugares, o Gumball e o Darwin começam a abusar disso, forçando ele a dar coisas de graça para eles, senão ele vai dar uma avaliação negativa, o que afeta diretamente o estabelecimento dele. Espero que tenha sido do seu agrado. Aqui está a conta. Eu acho que não vamos pagar. E por que eu daria uma refeição de graça? Porque é o tipo de toque generoso que garante uma avaliação brilhante de 5 estrelas. Eu acho que não. Vão ser 4 estrelas então. Não faz isso. Uma crítica ruim online já é suficiente pra estragar tudo. Tá contestando o cliente 3 estrelas. Vou baixar pra 2. Talvez tenha sobremesa grátis. Quer ver como é uma estrela? Larry. Tá bom. Refeição de graça. 5 estrelas, voltaria. Queremos sobremesa pra viagem. Nós não embalamos pra É uma baita chantagem que eles estão fazendo para um trabalhador comum. E o que torna o Larry diferente de outros personagens no Gumball é que ele é retratado como alguém normal, que tá simplesmente trabalhando, que dificilmente se envolve em uma aventura maluca igual o Gumball e o Darwin. O Larry não tem esses momentos de desenho animado. Ele só tá ali trabalhando em segundo plano, sempre como um figurante, no máximo um coadjuvante. E isso é exatamente como funciona para a maioria das pessoas na vida real. Muitos passam horas do seu dia somente trabalhando, mais horas trabalhando do que simplesmente vivendo. Pensa só um instante. Mais de 30% da população brasileira trabalha na escala 6x1. Você tem noção do que é isso?
você ter apenas um dia para descansar a sua cabeça e corpo, mas e se você precisar cuidar da sua saúde? Bom, ela que espere, pois você só tem um dia livre para isso. E aliás, muitos dos problemas de saúde são justamente vindas desse estresse e cansaço que você passa no trabalho. Infelizmente, o brasileiro dá a vida para ganhar o mínimo, muitas vezes precisando de um segundo ou até um terceiro emprego, assim como Larry. Tem algo simbólico no fato do Larry existir em todos os lugares de Elmore simultaneamente. Elmore é uma cidade bem bizarra, cheia de personagens bizarros, onde a realidade não segue regras muito rígidas. E dentro de toda essa loucura, o Larry é o elemento mais mundano que existe. Ele é o atendente, o funcionário, o cara que tá atrás do balcão. Em qualquer lugar que os personagens principais forem, ele tá lá. Ele é o plano de fundo de toda a história, o personagem cuja existência raramente é o foco do episódio. E isso é bem próximo da realidade também. O Larry é esse personagem, o que sempre tá lá, o que torna tudo possível e que raramente aparece nos créditos de qualquer coisa. No fim, o Larry é basicamente aquele cara que a gente olha e pensa, um cara normal. Assim como diversos outros Larrys que você vê diariamente, e que provavelmente pode ser você mesmo. Eu nem digo isso desmerecendo nenhuma profissão, eu acho realmente que precisamos de todas elas para funcionar. Pensa só, se não tiver alguém para lavar os pratos de um restaurante, de que adianta ter um chefe renomado com sei lá quantos prêmios? Mas os Larrys estão por aí, trabalhando dia após dia para tentar conseguir um final digno nesse sistema injusto que vivemos. Esse sistema que valoriza pessoas rasas e que, bem no fim, não agregam nada em nossas vidas. Mas enquanto elas ganham rios de dinheiro, o Larry tá lá, ganhando seu salário mínimo, com R$100 de auxílio à alimentação, o que sinceramente não compra 3 cafés hoje em dia. Mas enfim, muito obrigado por assistirem até aqui e tchau!